E antes de mais nada, nós só podemos desejar uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão presentes aqui conosco e aqueles que estão também nos seus lares, que estarão nos acompanhando também. Para mais esta palestra, nesta casa, que é aqui do nosso ilustre convidado de sempre. Mas eu costumo dizer que, na verdade, nós é que somos os convidados dele, já que a casa é dele. Mas nós vamos fazer a nossa prece de abertura, então nós convidamos a todos, aqueles que desejarem podem fechar os seus olhos, para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a fim de rogar a Ele que nos abençoe a oportunidade deste encontro fraterno, onde aqui nos reunimos, Senhor, em torno do Evangelho que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos, que é o grande alimento que nós necessitamos para as nossas vidas, é a luz que clareia o nosso caminho, descortina os nossos horizontes, para que nós possamos caminhar com segurança. E aqui reunidos, encarnados e desencarnados, só podemos, em nome de Jesus, Senhor, pedir as vossas bênçãos e a permissão para que possamos dar por início a mais essa pequena participação desta reunião espírita em nossa casa espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos, o nosso tema de hoje é exatamente entre nós. Estávamos falando, ou vínhamos falando exatamente a respeito da realidade dos espíritos na nossa vida, e o nosso tema de hoje é exatamente sobre esse, entre nós. É muito curioso que não vai muito tempo, acreditava-se que essa história dos espíritos, das almas, algumas eram penadas, outras não eram, que tudo isso era invenção da doutrina espírita. Ou seja, desde que o espiritismo apareceu junto a esta humanidade, em meados do século XIX, na França, a partir de então, os espíritos apareceram na vida da humanidade. Mas isso não é desta forma, aliás, não é nada desta forma. A doutrina espírita não inventou os espíritos. Os espíritos, eles sempre existiram. E quem que nos prova isto? É a grande pergunta que muitos se fazem. Ora, se nós formos compulsar os livros de história, desde os mais recuados tempos, se nós formos verificar os estudos dos mais renomados antropólogos, que procuram devassar a história da humanidade, nós iremos encontrar que, desde sempre, nós convivemos, ou a humanidade convive, com a história desses seres espirituais. Não se sabia o nome ao certo. Alguns os temiam e os chamavam de demônios. Outros os adoravam e os chamavam de deuses. Ou demônios ou deuses, ou outros nomes quaisquer. O que de fato se tem de concreto é que desde os tempos mais recuados, a humanidade convive com os espíritos. Os espíritos sempre estiveram junto à humanidade. Qual a diferença do século XIX para cá? Ou de meados do século XIX para cá? É que a partir de então, nós demos personalidade a eles. Nós descobrimos que eles não eram nem santos e nem demônios. Eles eram espíritos. Foi o nome dado a eles. E quem eram os espíritos? Nós mesmos. Ou seja, descobriu-se que os espíritos nada mais eram do que a alma daqueles que haviam morrido e que estavam num outro plano da vida. Estes eram os espíritos. Mas e as almas? Quem são? Os espíritos. Qual a diferença? A diferença é que, para separar uma coisa de outra, quando a doutrina foi apresentada para a humanidade em meados do século XIX, convencionou-se o quê? Chamamos de espíritos aqueles
que estão livres da matéria, que estão do outro lado da vida, aqueles que já morreram e que não estão ligados ao corpo físico. E nós chamamos de alma, né, aqueles que ainda estão no corpo físico. Então, por isso que nós dizemos a minha alma, né? Como a dizer o seguinte: toda vez que nós ouvirmos essa expressão alma, no sentido espírita, nós estamos falando do quê? Do espírito que está ainda no corpo físico. E toda vez que nós falarmos em espírito, nós estamos nos referindo àqueles que não estão mais ligados ao corpo físico. Aqueles que aqui viveram, que desencarnaram e que já estão do outro lado da vida. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, meus avós, meus bisavós, quaisquer deles que já tenham partido e já estão do outro lado da vida, nós os chamamos de espíritos. O espírito da minha avó, o espírito do meu pai, o espírito da minha esposa, o espírito do meu amigo, né? Como a dizer, ele já desencarnou ou ela já desencarnou e se encontra no outro plano da vida. E quando nós nos referimos a nós estamos nos referindo a nós enquanto um espírito encarnado. Então nós falamos em alma, a minha alma. Então essa diferença, ela parece uma coisa de menor relevância, mas ela tem muita relevância. Por quê? Porque toda vez que nós dormimos, toda noite a gente dorme, né, gente? A gente precisa dormir, né? Tudo bem que às vezes a gente tem mais pesadelo do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente precisa do sono. Toda vez que nós dormimos, né, a alma não fica refém do corpo físico. A gente se desprende do corpo físico. A gente sai do corpo físico. E aí a gente vai em busca dos nossos gostos, das nossas tendências, das nossas preocupações, das nossas aflições. Então, se eu durante o dia estava muito agastado, muito preocupado com alguma coisa que eu deixei no meu serviço por fazer, né? Ou se eu estou muito preocupado com algum familiar meu que pode estar em casa, doente, ou passando algum momento de aflição, quando a gente sai do corpo físico, é natural que a gente vá ao encontro daquela nossa preocupação. Seja uma questão de trabalho, uma questão de parentesco ou qualquer coisa do gênero. Como dizer o seguinte, que nós nunca ficamos presos a este corpo de carne. E Deus nos deu esta alternância do dia e da noite exatamente para que nós, que somos um espírito e que estamos viajando na Terra, porque é isso que nós estamos fazendo, nós estamos temporariamente viajando na Terra, que nós pudéssemos durante a noite nós sairmos do corpo físico e voltar ao mundo espiritual. O mundo espiritual que é a nossa verdadeira origem, é a nossa verdadeira pátria espiritual. É muito interessante que hoje em dia a gente ouve tantas pessoas, falando vida em outros planetas, como se isso fosse uma coisa tão extraordinária. Talvez nós devêssemos nos preocupar mais em tentar entender a vida fora do corpo físico, a nossa vida fora do corpo físico. Então o que nós estamos dizendo? Que nós não ficamos permanentemente reféns ao nosso corpo físico. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo físico e a gente vai para o mundo espiritual, e aí nós estamos entre eles. Quem, gente? Exatamente. Os espíritos dos nossos familiares, os espíritos daqueles que nós amamos, que continuam nos amando, aqueles que eventualmente estão conosco ainda encarnados, mas que podem estar aqui, ali, acolá, ou seja, a gente busca os nossos afins. Então, de noite, quando nós dormimos, nós saímos do corpo físico e nós estamos entre eles, convivendo com eles, participando daquilo que eles fazem do outro lado da vida. E o que os espíritos fazem do outro lado da vida? Alguns acham que a gente morre, e que a gente vai para dormir, e dormir enquanto a gente puder,
muitos esperam a morte na doce expectativa de que poderão ter o sono da eternidade. Mas na verdade, meus amigos, quando a gente desencarna, ou quando a gente morre, né? Nós espíritas falamos desencarno. Quando nós desencarnamos, nós vamos fazer a mesma coisa que acontece conosco quando a gente dorme. Em outras palavras, nós queremos dizer o seguinte: toda noite a gente morre um pouco. A gente experiencia a morte toda noite, porque toda noite eu deixo meu corpo na cama e vou ao mundo espiritual. O que acontece quando a gente morre, gente? Meu corpo fica e eu volto ao mundo espiritual. A diferença é que na morte eu não vou voltar mais para o meu corpo físico, como acontece conosco durante todos os dias e todas as noites. Por isso que nós estamos dizendo, quando a gente repousa, quando nós vamos nos repousar, né, o que acontece conosco é simplesmente isso: nós deixamos o nosso corpo físico lá, saímos do corpo físico e estamos entre eles, os espíritos. Quando a gente volta no outro dia, às vezes a gente lembra do que aconteceu, às vezes a gente não lembra, né? Quando a lembrança é boa, a gente fala que a gente sonha. Ai, sonhei. Quando a lembrança não é boa, a gente fala que eu tive um pesadelo. Mas o que é o sonho e o que é o pesadelo? O sonho e o pesadelo nada mais são do que fragmentos de uma recordação daquilo que nós fizemos, das atividades que nós tivemos durante o nosso repouso do corpo físico. Então, na verdade, quem precisa do sono não é o espírito. Quem precisa do sono é o corpo físico. Por quê? Porque o nosso corpo físico é uma máquina. E como toda máquina, ele precisa do momento, ele precisa da alternância do trabalho e do repouso, do trabalho e do repouso. É o instrumento que nos serve enquanto nós estamos aqui encarnados. E o nosso corpo precisa desta alternância. Então, quando nós dormimos, nosso corpo fica no leito, todas as nossas funções biológicas, elas entram, como eu digo assim, num modo de trabalho atenuado. Diminui a nossa frequência cardíaca, diminui a nossa pressão, ou seja, todo o nosso sistema orgânico, ele diminui a dinâmica e a velocidade de trabalho. Por quê? Porque é o necessário para que a gente possa recompor as energias e no outro dia retomarmos a nossa atividade laborativa. Por isso que nós dizemos que quem precisa dormir é o corpo. O corpo adormece no sentido de diminuir todas as suas atividades para que as nossas energias se recomponham. E nós, a alma, nós quando saímos do corpo físico, nós continuamos trabalhando, nós continuamos. Aqueles que se propõem a estudar na vida espiritual, procuram as escolas. Aqueles que procuram, que gostam, né, das pesquisas, procuram os laboratórios. Aqueles que gostem do que gostem, procuram aquilo que gostam, de bom ou de ruim. Se nós, enquanto estamos aqui, procuramos as coisas ruins e nos afinizamos com as coisas ruins, não se enganem. Quando a gente dorme, a gente procura o quê? As coisas ruins. Ou seja, nós procuramos os nossos afins, nós procuramos os nossos iguais, nós procuramos aqueles que compartilham das mesmas expectativas, dos mesmos ideais. Se eu tenho determinados vícios, quando nós dormimos, é em busca daqueles espíritos que têm os mesmos vícios que nós vamos atrás deles. Porque semelhantes atrai semelhantes. Aqui na Terra, quando nós estamos na nossa atividade, na sociedade em que nós vivemos, nós não procuramos aqueles que compartilham as mesmas coisas que a gente,
que gostam das mesmas coisas, né? Ninguém procura para ser seu amigo alguém que pensa tão diferente de você. Não, a gente procura pessoas que gostam das mesmas coisas, porque é aí que a gente tem prazer em estar junto com. Vejam como é interessante. Na terra é assim, e na vida espiritual é a mesma coisa. Então, quando nós desencarnamos, é o mesmo. A gente desencarna e a gente vai para junto daqueles com os quais a gente se identifica. Se eu tenho mais intimidade e afinidade com os estranhos do que com os meus próprios familiares, quando nós desencarnamos, é para junto dos estranhos que nós vamos, e não para junto dos nossos familiares. Porque nós procuramos os afins. Não são os laços consanguíneos que determinam as relações entre nós após a morte. São os laços de afinidade. Então, se eu sou mais amigo do estranho do que do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha esposa, do meu marido, é para junto daqueles que nós vamos. E estes espíritos a quem nós estamos nos referindo aqui, que são os nossos afins espirituais, todas as noites é entre eles que nós estamos. É por isso que muitas das vezes, né, a gente sempre se vê entre pessoas estranhas, a gente não sabe explicar muito bem. São afins espirituais nossos. Às vezes são afins espirituais nossos de outras encarnações que nós tivemos. Porque hoje nós estamos no corpo físico, mas aqueles que compartilham de um sentimento verdadeiro em relação a nós, mesmo estando na vida espiritual, continuam acompanhando os nossos passos aqui na Terra, ajudando quando podem, auxiliando quando podem, torcendo para que a gente saia vitorioso desta feita. E durante os momentos de liberdade que a gente tem desse corpo físico, porque o corpo físico, na verdade, ele é uma prisão para o espírito, ele nos aprisiona na matéria. Então, naqueles momentos de liberdade que nós temos, nós nos colocamos entre esses nossos afins espirituais. E quando a gente volta no outro dia, que a gente acorda, mais um novo dia, o que acontece? Eles estão entre nós. Então vejam como são as coisas. Quando a gente dorme, nós estamos entre eles, partilhando daquilo que eles partilham, fazem das suas ações, das suas atividades. Quando a gente acorda no outro dia e que a gente vai para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, é o contrário. Eles estão entre nós, como sempre estiveram. É aí que por vezes surgem às vezes uma ideia, uma intuição. Eu costumo dizer que a gente sempre, quando a gente ignora a presença e a realidade dos espíritos entre nós, a gente sempre diz assim: nossa, eu tive uma ideia genial. Gente, quantas ideias geniais que não foram nossas, que foram emprestadas a nós, às vezes para resolver um problema importante realmente. Mas como a gente ignora a realidade dos espíritos junto a nós, a gente sempre diz que a ideia foi nossa. Nossa, tive uma ideia maravilhosa e resolveu. Sabe por quê? Porque a gente subestima a presença dos espíritos na nossa vida. Eles estão junto a nós quando a gente acorda, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente está nos nossos momentos de lazer, quando nós vamos para a escola, quando nós estamos no nosso lazer.
nós nunca estamos sozinhos. E o apóstolo Paulo também percebeu isto, que é dele uma frase quando ele fala que nós somos cercados por nuvens de testemunhas. A que testemunhas o apóstolo Paulo se referia, meus amigos? Não eram, né, os nossos iguais encarnados. Ele estava se referindo aos Espíritos. E olha o que ele fala: somos cercados por nuvens de testemunhas. São as testemunhas oculares da verdade que nós falamos ou das mentiras que nós pregamos. São essas testemunhas que depõem contra nós mesmos quando nós nos vemos diante do altar da nossa consciência e queremos enganar ao altar da nossa consciência. Mas o altar da nossa consciência não se prende pela nossa fala. E nós sempre teremos aqueles que estarão ali para dizer: mas eu estava lá. E quantas as vezes, meus amigos, que a gente não fica fazendo acordos com esses espíritos, e às vezes maus espíritos, para alcançar determinadas pretensões que nós temos aqui na Terra. Quantas vezes, conversando com esses espíritos nas reuniões mediúnicas, eles não vêm cobrar aquilo que fizeram para quem lhes pediu. Nesses anos trabalhando com a mediunidade, eu não tenho como contar quantas vezes nós ouvimos isto. E sabe o que é interessante? O interessante é que quando a gente vai conversar depois com a pessoa fala assim: não, eu nunca pedi nada para ninguém. Eu nunca fui em lugar nenhum pedir nada para nenhum espírito. Aí ele fala assim: não, mas ele disse que você deve para ele sim. Não, eu nunca pedi nada. Mas sabe como que a gente pede, gente? Sabe aquelas horas que às vezes a gente está ali falando sozinho? A gente pensa que está falando sozinho, né? A gente fica assim: olha, se eu conseguir isto, eu faria qualquer coisa na minha vida. Para conseguir isto, eu daria tudo. É aquela história que a gente fala que às vezes a gente vende a nossa alma e não sabe com quem está negociando. Esses espíritos estão ali naquela hora que nós estamos ali pensando, a gente pensa que está divagando, viajando, e eles estão ali auscultando o nosso pensamento, o nosso sentimento, sabendo o que a gente quer. Muitas das vezes eles se propõem a viabilizar aquele negócio. E a gente consegue. Tem gente que pede patrimônios. Tem gente que pede amores. Quantas vezes nós não ouvimos isto? Da palavra dos próprios espíritos. Quando essa pessoa quis o marido da outra, a mulher da outra, ele me prometeu mundos e fundos. Eu dei. Agora eu não quero pagar. Mas pagar como? Edson, mas os espíritos não precisam de dinheiro, não é isso? Realmente. Dinheiro não importa mais para os espíritos. Sabe aquela história que a gente vende a nossa alma? Vendemos mesmo. Muitas das vezes, quando a gente desencarna, são esses espíritos que estão nos esperando do lado de lá, para sermos os escravos deles. Porque durante a nossa vida, tudo o que nós quisemos, foram eles que nos deram. Por isso que nós dizíamos há pouco que muitas das vezes a gente vende a nossa alma sem saber com quem está negociando.
mas eles sabem cobrar muito bem na hora do pagamento da fatura. Ah, Edson, mas eu sempre ouvi falar que nós temos os espíritos protetores que nos ajudam, né, gente? Realmente, todos nós temos os espíritos protetores. Mas na mão de quem que a gente pega para ser nossa companhia? A gente pega na mão daquele que é o meu protetor, ou eu pego na mão daquele que eu não conheço, mas que está me prometendo mundos e fundos para satisfazer as nossas paixões menos nobres? Eu pego na mão desse. É isto que acontece. Então, quando nós dizemos entre eles, poderíamos dizer entre nós. Queremos dizer, meus amigos, que nós estamos continuamente interagindo com os espíritos muito mais do que nós pensamos. Daí a importância da oração, daí a importância de nós cultivarmos o Evangelho na nossa família. Água e óleo. O que a gente fala de água e óleo? Não se misturam, não é mesmo? Luz e sombra, não é isto? Mas se nós não acendemos a luz na nossa casa, como eu posso reclamar se as sombras fizerem moradia lá? Não é isto? Se eu escolho por amigos na terra pessoas de uma moral duvidosa, como eu posso reclamar se espíritos de uma moral duvidosa se façam meus companheiros também durante a vida? Não posso, porque semelhantes atraem semelhantes. Às vezes a gente fala assim: não, eu ando com aquele pessoal lá, olha, eu até sei que eles são meio, não são lá muito certinho, mas eu não me envolvo com eles. Sabe quantas vezes a gente ouve isso? Mas o meu avô dizia assim, já desencarnou. Ele falava assim: diga com quem andas, eu te direi quem és. E é verdade. Eu posso estar caminhando com aquela pessoa, com aquele grupinho, com aquelas pessoas que estão ali. Eu posso não me envolver nas coisas erradas que eles fazem. Mas eu não tenho como impedir que os espíritos que caminham com eles façam parte da minha vida também. Então aquela história de eu falar assim: não, eu ando com eles, mas eu não me envolvo com eles. Não, se eu ando com eles, eu me envolvo com eles e com aqueles que com eles coabitam na vida espiritual. Porque eles estão sempre entre nós. E nós, quando saímos do corpo físico, estamos sempre entre eles também. Não existe nulidade nesse campo. Não existe essa história de que eu não me envolvo, eu me envolvo. E se eu não me envolvo, eles se envolvem conosco. Por isso que nós dizíamos, que se eu não acendo a luz do Evangelho dentro da minha casa, como posso reclamar se as sombras façam guarida ali? Se eu não me importo em iluminar a minha alma, como posso pretender que quando eu desencarno, eu tenho uma alma iluminada e vá para o 7º céu? Não, gente. Não é assim, não existem esses milagres. É por isso que nós dizemos que a morte não faz santos quem não foi na terra. Mas a morte também não faz demônios quem foram santos na terra. Daí a importância de nós compreendermos que essa história de eles e nós, que hoje em dia está muito em voga, eles e nós, na relação nossa com os espíritos, somos todos uma humanidade só. Mas aquilo que os nossos antepassados falavam, diga com quem andas e eu te direi quem és, vai muito além
do que a amizade da terra. Nós elegemos os espíritos que nós queremos que sejam as nossas companhias na terra. E são esses mesmos espíritos que, quando nós desencarnarmos, eles estão nos esperando do outro lado da vida. Ah, mas e a família que está do outro lado da vida? A família que está do outro lado da vida, não é? Se nós não tínhamos uma maior força de atração, elas continuam do outro lado da vida, mas nós estaremos atraídos por uma força que a gente não sabe explicar, por esses espíritos que durante toda a nossa vida estiveram conosco, atenderam nossos pedidos, nossos clamores, foram as testemunhas oculares que Paulo se refere. E são as mesmas testemunhas que, quando nós estamos sendo velados lá, nosso corpo está sendo velado lá, muitas das vezes eles estão lá esperando para nos dar as boas-vindas de nossa chegada na vida espiritual. Ah, mas isso é sempre assim? Não. É uma construção que nós fazemos na nossa vida de hoje. E se nós acendemos a luz, iluminamos nossa alma, cultivamos hábitos nobres, quem está nos esperando? Os nossos afins, os iluminados. Chamem eles de anjos, de benfeitores, né? Não importa. Quem planta o bem, colhe o bem. Mas quem não planta o bem, não deve esperar pelo bem do outro lado da vida. Então, em resumo, meus amigos, né? Nós, na verdade, somos os grandes construtores da nossa felicidade. Mas não esperemos por facilidades e nem acreditemos em falsas promessas. O número daqueles que acordam na vida espiritual e despertam das ilusões porque acreditavam, né, que pelo que fizeram encontrarão um céu maravilhoso, o número dos desiludidos é muito grande. Jesus, no seu Evangelho, não nos prometeu um céu de glória sem o esforço de superação de todos os dias. E eu costumo dizer que o nosso esforço de superação não é de todos os dias, o nosso esforço de superação é de todos os minutos, porque em cada minuto é o suficiente para nós fazermos uma escolha certa ou para nós fazermos uma escolha errada, para dizermos o sim ou para dizermos o não, porque eles estão entre nós e nós estamos entre eles, muito mais do que nós pensamos. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, rogando a Deus, nosso Pai, que ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, que os benfeitores espirituais que aqui participaram conosco em mais esta oportunidade possam nos assistir nas nossas necessidades deste momento, nas nossas dúvidas, nas nossas inseguranças, fortalecendo-nos em espírito e verdade, Senhor. Mas também vos pedimos pelos nossos familiares, amigos, conhecidos, onde quer que eles estejam, aqueles que estejam adoentados, que possam receber a visita dos benfeitores espirituais, trazendo o conforto e o refrigério para a alma. E agradecidos que somos, Senhor, por mais esta oportunidade concedida, só podemos, em vosso nome, Senhor Jesus, agradecermos a Deus, o nosso Pai Celestial, e a Ele pedirmos a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação na reunião evangélica espírita de mais esta quinta-feira. Que assim seja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, só podemos agradecer a participação de todos os que estão presentes aqui,
os que estão nos seus lares. Jesus abençoe a todos, muita paz e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Uma boa noite a todos.